Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é talvez um dos maiores exemplos de transformação e liderança que existem. É a história de um homem que era o inimigo número um de um movimento e, de alguma forma, se tornou o seu maior arquiteto. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, basta olhar para essa frase. Tirando a figura central de Jesus, não tem ninguém que tenha tido um impacto maior na formação do cristianismo. A gente está falando de uma influência, assim, gigantesca, o que torna a história de origem dele ainda mais impressionante. Antes de se tornar o Paulo que todo mundo conhece, existia o Saulo de Tarso. E olha, ele não era um opositor qualquer, não. Pelo contrário, ele era um cara bem-sucedido, inteligente, com a melhor educação possível e totalmente comprometido com as estruturas de poder da época. Ele era o establishment em pessoa. Pensa só, ele já nasceu com privilégios. Cidadania romana, naquela época, era tipo ter o passaporte mais poderoso do mundo. Ele teve a melhor educação que o dinheiro podia pagar, com o maior mestre da lei judaica daquele tempo. Em todos os sentidos, ele era um insider da elite, preparado para o sucesso. E o que era ser um fariseu? Imagina a elite, sabe? A nata intelectual e espiritual da época. Eram os doutores da lei, os guardiões da tradição. E o Saulo não era só mais um no meio deles, ele era uma estrela em ascensão, destinado a ser um líder. O que mais impressiona aqui é a rapidez com que a coisa escalou. Ele não ficava só no discurso, não. Ele realmente acreditava que aquele movimento cristão era uma ameaça perigosa e partiu para a ação. Ele não só debatia, ele liderava a perseguição, invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão, chegou ao ponto de aprovar a execução pública de um líder cristão, o Estevão. E então, bem no auge da sua missão para acabar com essa nova fé, algo totalmente inesperado acontece. É aqui que a história vira de ponta cabeça. O momento que divide a vida dele em um antes e um depois. Imagina só a cena. O Saulo está indo para Damasco com autorização oficial para continuar sua caçada. Ele está com tudo na mão, no controle, super convicto do que está fazendo e, de repente, ele é confrontado por algo que ele não pode controlar, uma experiência que literalmente joga ele no chão. E aí ele ouve essa pergunta. O detalhe aqui, que é fundamental, é que a pergunta não é por que você persegue os meus seguidores? É por que você persegue a mim. É pessoal. Pela primeira vez, o Saulo é forçado a encarar que seus ataques àquele movimento eram, na verdade, um ataque direto contra a figura que eles seguiam. E a consequência imediata? Cegueira. Total. Por 3 dias, o homem que tinha certezas absolutas, uma visão de mundo super clara, de repente não enxerga mais nada. É um símbolo muito forte da sua própria cegueira espiritual, né? Tudo que ele conhecia estava prestes a ruir. Só que quando ele recupera a visão, não tem festa, não tem tapete vermelho. Pelo contrário, a vida dele se torna incrivelmente difícil. Para os antigos amigos, ele é um traidor. Para o pessoal que ele perseguia, ele continua sendo inimigo. De uma hora para outra, ele está sozinho, não pertence a lugar nenhum. E essa mudança toda fica marcada na nova identidade dele, a começar pelo nome. Ele deixa de ser Saulo, que significa algo como o desejado, o pedido, o nome de elite, né? E passa a ser Paulo, que quer dizer pequeno ou humilde. É uma baita declaração pública de uma mudança completa de identidade e de propósito. Isso aqui acaba com aquele mito de que a transformação dele foi da noite pro dia. Não foi. Na verdade, foram mais de 10 anos de silêncio, de obscuridade. 3 anos se preparando espiritualmente e depois quase uma década de volta à sua antiga profissão, fazendo tendas só esperando. Isso mostra uma coisa importante. Mudanças de verdade, profundas, geralmente levam muito tempo de preparação. Quando ele finalmente entra em campo, a estratégia dele é totalmente disruptiva. Ele defende que a mensagem não é exclusiva para os judeus, mas para todo mundo, os chamados gentios. Isso era radical para a época. Era como propor uma expansão de mercado que a matriz, lá em Jerusalém, não apoiava. Isso gerou uma tensão gigantesca e o posicionou, de novo, como um forasteiro, só que agora dentro do próprio movimento que ele defendia. Então, a grande pergunta é: como é que esse cara, um forasteiro desconfiado por todo mundo, se tornou o grande arquiteto de um movimento global? A resposta está justamente no legado duradouro que ele construiu. E aqui está o resultado daquela década de preparação. Primeiro, com suas viagens, ele fundou comunidades por todo o Império Romano. Depois, através de suas cartas, as famosas epístolas, ele orientou e ensinou essas igrejas, formando a base da doutrina cristã.
Essencialmente, ele pegou os ensinamentos e os organizou numa teologia coerente que o mundo pudesse entender. E se ainda resta alguma dúvida do tamanho do impacto dele, olha só esse dado. É impressionante. Cerca de 75% dos livros do Novo Testamento são atribuídos a Paulo. Pensa nisso. O perseguidor que queria destruir o movimento acabou escrevendo a maior parte dos seus textos fundamentais. É uma virada de roteiro inacreditável. Então, a análise de hoje nos deixa com essa pergunta no final. A história de Paulo é um estudo de caso extremo sobre transformação. Ela mostra que a oposição mais intensa pode, às vezes, ser o prelúdio para a defesa mais apaixonada. E que o caminho para se tornar um arquiteta, muitas vezes, começa na posição de maior forasteiro de todos.